Ela é formada na Unisul, tem pós-graduação, residência, especialização em neurocardiovascular nos melhores hospitais de Curitiba. Ela fez mais pós-graduação em neurocardiovascular em Porto Alegre, medicina legal no Rio de Janeiro. Olha o currículo de quem eu estou com ela hoje. Doutora Tatiana Bruch, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceito o meu convite, porque eu me sinto muito honrada, porque além de tudo, ela é a minha neurologista. Então, eu tenho muita confiança no trabalho dela. É muito importante isso, gente. Não tinha nem como não aceitar, né? A pessoa chega no consultório e já é alegria em pessoa, convence qualquer um no primeiro olhar. Gente, vamos começar? Doutora, neurologia abrange uma gama de, digamos assim, doenças, né? Sintomas. Então, eu vou te fazer umas perguntas aqui. Quais são os casos mais frequentes que aparecem no teu consultório relacionados aos jovens há mais tempo? Você sabe que eu não gosto da palavra idoso, né? Então, tanto que jovem há mais tempo é a minha logomarca, porque eu não quero falar de terceira idade, melhor idade, idoso. Quais são os casos mais frequentes? Marani, primeiro, deixa eu só contar a história, que quando você chegou falando pra mim dessa história de jovens, eu cheguei em casa contando pra minha mãe, e a minha mãe, eu lembro que eu falei pra você ainda no consultório, eu disse, a minha mãe sempre disse, essa história de melhor idade é a terceira, não é verdade. Ela achou o máximo, ela até começou a te seguir no Instagram depois disso. Mas enfim, voltando ao assunto, existem muitas patologias são doenças, né, que acabam acometendo. Eu digo que sempre as pessoas, quando vão chegando aos 60 anos, lembram de ver o coração, não infartou, eu tenho risco de infarto, não tenho, mas acaba esquecendo lá dentro do cérebro, a nossa cabecinha. Que é o mais importante, né? É isso. Antes da pandemia, as queixas mais comuns, os maiores medos, eram a alteração de memória, dor de cabeça e o tremor, certo? Depois da pandemia, com esse isolamento social, Sim, com essa falta de neto em casa, com essa falta de filho, então começaram a vir outras queixas. A tristeza, a alteração de sono. Olha só. Isso, assim, a gente está vendo que o cenário da pandemia vem mudando bastante pra gente no consultório, até os perfis dos pacientes. A depressão, né, doutora? A depressão. Hoje em dia a gente está vendo que nos idosos, porque a gente quer proteger, nos idosos não, né, como diz você, nos jovens, mas eles, a família quer proteger, e a forma de proteger estava sendo evitar o contato. E vocês são acostumados com netos, são acostumados com abraços, são acostumados com domingo em família, porque a gente está naquela correria do dia a dia, a gente vai se entretendo. Agora o vovô e a vovó ficam esperando a semana inteira pelo final de semana para ver o resto da família. E aí isso tinha acabado durante a pandemia. Agora que as famílias estão se reorganizando, estão recomeçando. Aliás, quero explicar que nós estamos perto aqui porque ambas estamos vacinadas. Ela até há mais tempo que eu, por ser médica, né? E eu já passei o meu período, aquele que a gente tem que se resguardar, mas de toda maneira. E então eu vou entrar agora. O meu público tem que saber que eu tenho Parkinson. Eu sofro do mal de Parkinson há mais de 4 anos, tá? E quando eles me olham, doutora, eles veem a minha mão tremer e eles já me perguntam assim: eu tenho um tremor na mão, será que eu tenho Parkinson? Eu gostaria que a senhora explicasse ao público. Então, eu trabalho já há bastante tempo com o Parkinson. Eu prefiro falar da doença de Parkinson, porque o mal, infelizmente, acaba sendo um pouquinho meio pesado quando você fala, né? Mas, enfim, o que acontece é bem isso. Como eu falei no começo, assim, vem muito tremor para mim no consultório. Começou a tremer,
aparece pra gente no consultório. O tremor é um dos sintomas da doença de Parkinson. Eu tinha um chefe, um professor de residência, que sempre brincou e falou assim: Parkinson treme, mas nem tudo que treme é Parkinson. Então, foi uma coisa que eu tento explicar para os meus pacientes, porque eles já chegam pensando que estão com a doença de Parkinson, ou já vem com esse estigma, né? E eu digo, não, vamos ver, às vezes pode ser um remédio que está tomando, tem alguns remédios que levam ao tremor. Olha só. Existe um tremor que é chamado tremor essencial familiar, que é uma coisa benigna, que a gente começa a investigar a família, daí todo mundo diz assim, a minha mãe tremia, minha tia tremia, então todo mundo tem Parkinson na família. Aí você diz, não, vamos dar uma olhada qual é o tipo do teu tremor. Então tem tudo isso. Mas então isso é muito importante, gente. Uma coisa que, em primeiro lugar, eu quero te perguntar. Qual é a diferença que muita gente confunde, entre Alzheimer e Parkinson? Essa é uma dúvida bem constante no meu consultório também. As pessoas chegam falando, porque a minha avó teve Parkinson. Aí eu sento e pergunto, como é que era o Parkinson da sua avó? Como é que começou? Ela esquecia das coisas. Eu digo, opa, não, vamos voltar um pouquinho. Geralmente, não é a forma mais correta de se fazer um diagnóstico, mas assim, geralmente, para a gente associar o Parkinson vai estar mais ligado ao tremor e à lentificação, a gente fica um pouquinho mais lento, o intestino fica um pouquinho mais lento. Falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio, a rigidez um pouquinho mais durinho. Já o Alzheimer, ele é relacionado à memória. Então, assim, começa a se atrapalhar com memória, de onde deixa as coisas, panela no fogo, e às vezes também com alteração de comportamento. Aquela senhorinha que sempre foi muito pudica, muito certinha, daqui a pouco começa a falar um palavrão, uma piadinha. Às vezes também pode estar relacionada com esses tipos. A gente não fala só do Alzheimer, mas das demências em si, né? Então, sempre atentar assim, alteração de comportamento, memória é um quadro que puxa mais para demência, para Alzheimer. A alteração de equilíbrio e de tremor e de movimentos finos puxa mais pro lado do Parkinson. E eu quero te perguntar uma coisa, quem tem Parkinson pode levar mais ou menos uma vida normal? Essa pergunta você me fazendo é sacanagem. Quem conhece, não tenho nem o que responder, não, brincadeira assim. Então, quem conhece a Mariani sabe que assim, eu digo que ela é mais do que uma vida normal. A moça canta, chega no meu consultório linda, bela e formosa, toca o terror, como digo eu, dirige, é extremamente independente. Então, assim, quando a gente dá o diagnóstico de doença de Parkinson, não é uma sentença. É uma doença como pressão alta, como diabetes, como colesterol. Temos tratamentos, então, assim, a gente tem que tratar, tem que cuidar, sim, como qualquer outra doença, mas ela não te limita. O que limita a gente muito também é a nossa mente, né? Foi o que eu falei para você aquele dia no consultório. Se eu lhe dou o diagnóstico, eu sei que é difícil de gestão no primeiro contato. Isso. No início é. Mas se eu decidir que eu não quero mais, não adianta eu estar com o melhor remédio, o melhor tratamento. Senão... Eu, só interrompendo, eu conheço uma pessoa assim, que simplesmente viu que foi dando assim uma piorada nos tremores, na rigidez, se trancou dentro de casa, se jogou na cama e para ela a vida acabou. Até porque você sabe que assim, a atividade, o fato... A gente estava brincando aqui antes da entrevista do fato da internet. O fato de você estar mexendo na internet, estar convivendo com este público, faz com que você atrase a doença também. O fato de cantar atrasa a doença. A atividade física atrasa a doença. Tem estudos mostrando que quanto mais ativo se permanece esse paciente, quanto mais atividades a gente consegue manter para ele, mais atrasa a progressão da doença. Beleza, isso é muito importante, viu? E eu quero perguntar assim, a respeito das medicações, hoje em dia elas já estão mais avançadas, nós temos novos remédios, tanto para Alzheimer como para Parkinson. Como a população está envelhecendo, o que acontece? Nós vamos envelhecendo, o risco, a chance de ter essas doenças vão aumentando.
Então, assim, hoje em dia os laboratórios estão investindo muito nisso. Existem as nossas medicações mais antigas, que a gente já sabe como trabalhar com ela, já conhece todo o efeito dela, mas eu sempre brinco que cada tratamento tem que ser individualizado para o paciente. Hoje em dia, para o Parkinson também, bem legal, até está chegando para Criciúma, é a cirurgia do Parkinson. Mas aí é num estágio mais avançado, né? Isso, num estágio mais avançado e com casos específicos. Mas assim, então o tratamento pode ser desde medicamentoso, passa por fisioterapia, mas pode chegar até casos cirúrgicos existe também. uma fisioterapia específica para Parkinson? Existe sim. Que legal, isso. gente. Não conhecia. Eu faço a fisioterapia tradicional dos exercícios, para que os punhos não fiquem rígidos, para que os pés não fiquem rígidos, mas essa específica eu não sabia não. Como você falou no começo, eu sou de Criciúma, mas eu fiz toda a minha especialização lá no Paraná, lá em Curitiba. Lá a gente tem a Associação dos Portadores de Parkinsonismo. Isso não quer dizer que sejam pacientes só de Parkinson. Sei. São pacientes que podem ter doenças que imitam o Parkinson. E lá, então, nós temos toda a equipe que trabalha. Então, assim, tem a físio que trabalha a parte de equilíbrio também. Lembra que você falou, o desequilíbrio? Eu tenho. Então, tem exercícios específicos para o equilíbrio. Olha só. Tem outra coisa que acontece com a evolução da doença, às vezes, é o paciente criando aquela corcundinha, né? Porque muda o ponto de equilíbrio dele. Para olhar para o chão, para não tropeçar nas nossas maravilhosas calçadas, doutora. Também. Então, aí existe a fisioterapia para tentar manter esse posicionamento. Só, que maravilha. Então, assim, quando a gente trabalha em conjunto, é bem isso, faz uma diferença bem grande para vocês, né? Porque assim, tem a fono que acaba ajudando na terapia da voz, da deglutição, para engolir também. Então, assim, existem exercícios específicos mesmo para doença. Doutora, uma coisa que eu percebo que me incomoda muito, porque eu canto, eu falo, de vez em quando eu sou obrigada a molhar os lábios e às vezes não é tão delicado, digamos assim, mas eu sou obrigada a fazer isso. A minha boca resseca muito. Isso é normal do Parkinson? Então, pode ser um dos sintomas do Parkinson. Não é um dos mais comuns. Ele não é um dos que fecham para pensar, não, tem que ter boca seca para ter o diagnóstico de Parkinson. Então, pode estar associado também às medicações que se faz uso, tá? Isso mesmo. Também porque às vezes no Parkinson tem distúrbio do sono, tem outras doenças que a gente acaba tratando e os remédios podem levar a isso. E o próprio fato de nós termos um envelhecimento também já vai causando a secura labial. A secura labial. Isso mesmo. Me foi aconselhado, por favor, produção, me alcança aqui, eu não gosto muito, mas me foi aconselhado a saliva artificial para me socorrer em alguns momentos. Eu tenho um brilho labial que me socorre em outros momentos, né? Mas eu creio que esse aqui seria o mais indicado, doutora? Isso. Assim, eu vou brincar com você. O mais indicado ainda é água, muita água, para fazer o intestino funcionar. Eu vivo com minha garrafinha tá lá, ó. Eu vivo com a garrafinha, mas de toda maneira, quando eu falo ou quando eu canto, ele resseca. Eu sou obrigada a molhar os lábios e eu me sinto constrangida, por vezes, em fazer esse movimento. Isso. Né? Então, assim, a saliva é indicada, assim, também nos casos, até porque o desconforto de estar com a boca seca, a mucosa seca, também incomoda. E principalmente, eu não gosto de chamar de senhora, vai ficar você. Não é você, por favor. Eu lembro. Principalmente o fato de você trabalhar muito com voz, então acaba exigindo um pouco mais também. Então, assim, é aconselhável, deve ser mantido. É manipulado, gente. Nas farmácias de manipulação, você vai encontrar, você pede para manipular saliva artificial. Não é agradável, mas é melhor do que toda hora ficar molhando os lábios, não é verdade? E olha, gente, a hora em que essa entrevista for para o YouTube, eu sei que vocês vão ter muitas outras perguntas para fazerem para a doutora Tatiana. Então,
entrem no canal do YouTube, no meu lá, Mariane Goncho, procurem. E ali você pode colocar embaixo que eu transmito para a doutora. De repente a gente faz uma próxima vez, quando a doutora puder de novo. E são perguntas importantes que às vezes você se acanha de fazer a viva voz, você coloca lá embaixo, né? Naqueles recadinhos do YouTube, do canal, você pode colocar ali que eu transmitirei para a doutora Tatiana, tá bom? Então, doutora, alguns sintomas, eu vou falar em Parkinson egoisticamente, tá? Alguns sintomas do Parkinson, ele vai enrijecendo um pouco por dentro os órgãos, a má digestão, o problema de intestino preso, tudo isso é ligado ao Parkinson. Isso, o que acontece? O Parkinson cria aquela lentificação, né? Isso é por questão de alterações hormonais, por questões de neurotransmissores, que eu não convém explicar aqui, porque acaba sendo muito adiante. Mas o que acontece? Alguns dos pacientes, eles relatam que eles ficaram sem o intestino mais lento e sem olfato anos antes de manifestar o tremor. Tem um estudo bem legal de uma médica que tem um nome até bem semelhante a você, que se chama Mariana. Ela é de Curitiba, mas hoje ela mora fora do Brasil. Ela é apaixonada pelo Parkinson, ela se especializou só no Parkinson. Olha só. Bem legal. E um dos estudos dela é esse, mostrando que a paciente tinha histórico de ter perdido o olfato e ter queixas intestinais muito antes de aparecer a doença. Não, graças a Deus. Eu noto que eu perdi um pouquinho no som, conforme o som no ouvido, né? Tanto que eu tenho uma cachorrinha que é velhinha e tá ficando surda, então eu digo que somos duas dentro de casa surdas, e não chego a ter surdez, mas eu percebo uma diminuição na audição, né? E eu percebo assim que de resto, antes de que você possa falar sobre o que você quiser, você me permite falar como portadora de Parkinson. Gente, não se entreguem. Quem tiver essa doença, não se entreguem. É como a doutora falou, façam fisioterapia. Eu daqui a um tempo vou voltar para o Pilates, porque eu acho que o Pilates é essencial. Vou voltar para o Pilates. De vez em quando eu canto, incomodo o meu professor de música uma porção, mas eu canto ainda. Eu quero exigir de mim a voz que eu tinha há 20 anos atrás, e claro que eu não tenho mais condições de ter, né? Mas graças a todas essas atividades que eu tenho, e eu agora até estou me reinventando, doutora, porque eu estou entrando para a internet, eu estou aprendendo, eu tenho uma equipe, eu tenho a minha nora que me dirige em todos esses caminhos, meandros, que eu não conheço. Eu brinco que eu sou analfabete e que eu estou aprendendo agora a mexer no celular, a lidar numa internet. Então, eu quero deixar esse recado: não se entreguem. E as suas palavras agora ficam à vontade. Não, assim, eu sou extremamente tímida, e quando você chegou lá pra mim no hospital dizendo: Tati, vamos fazer o projeto, doutora, né? Eu digo: não, é Tati, né? Vamos fazer o projeto. Eu disse: gente, a causa dela é muito boa e é, assim, o exemplo de pessoa que você é. Então, assim, eu brinco com meus outros pacientes. Quando chegam os outros agora lá, eu digo: não, tem que todo mundo ser igual a Mariane. Se começar a aparecer um monte no Instagram, é tudo culpa minha. Não, assim, é bem legal quando a gente vê muita diferença em qualquer tratamento, em qualquer doença. A diferença do paciente que aceita que está doente, mas que tem um tratamento que pode, mesmo da pressão, mesmo do diabetes, mesmo da depressão, o fato de eu aceitar e buscar um tratamento, e até a rede de apoio, como a Mariane falou, tem o professor, tem a Nora, tem todo mundo,
Isso faz Tem uma meus diferença. filhos, Os meu filhos, neto, todo mundo. meu genro, todo mundo. Isso, é uma cadeia. Então, assim, um acaba apoiando o outro. Porque, assim, o fato de você ter a doença, você já se acha meio que, eu fui o escolhido na Mega Sena às avessas. Né? Então, eu acho que, assim, o fato de a gente ver que não, e ver que outras pessoas têm e que levam vidas normais, eles estimulam a gente também a ter essa vida mais sossegada. Uma coisa que eu acho que, assim, talvez a gente não comentou, talvez as pessoas sempre perguntem, tem como evitar? Sempre tem como evitar o Alzheimer? Tem como evitar o Parkinson? Os estudos de hoje mostram muito que está muito envolvido com qualidade de vida, mas que não é só isso, óbvio, senão assim, não, minha qualidade de vida está ruim, eu vou acarretar. Mas que a gente tentar manter uma qualidade de vida boa atrasa a doença. Por isso que tem gente que tem um pouco mais jovem, um pouco mais... Além de fatores genéticos, ambientais, tudo que a gente também sabe. E a outra coisa, manter a qualidade de vida faz com que a doença avance sempre mais devagar. Então, horas de sono é importante, alimentação é importante. Não existe nenhum remédio, nenhum comprimido mágico que vai... Nenhum adesivo mágico. É mesmo. Aqui a terapia é um pouquinho mais avançada, ela já está no adesivo, assim. Ela é fashion, mas não tem nenhum adesivo mágico que possa trazer tirar todos os sintomas. Não vai resolver, a gente sabe disso. Não, mas aí assim, a gente segura a ficha ou o microfone com a mão esquerda, enquanto a direita treme, a esquerda tá boa. Mas eu vou te contar que eu tenho tremor essencial também. Ô, doutora. A mãozinha aqui, sempre paradinha. Ou quando tá falando com a mão apoiada. O tremor essencial nasce da onde? Geralmente vem em histórico familiar, a gente tem outros casos na família. Ele está muito relacionado a descargas adrenérgicas, então pessoas que são mais ansiosas, pessoas que estão sempre um pouquinho mais além da frente, mais aceleradinha, acaba tremendo um pouquinho mais. Cafeína pode piorar tremor, tanto do Parkinson quanto não Parkinson. O café não só do café bebida, mas chocolate, chimarrão, Coca-Cola, tudo isso. Desculpa a propaganda, não é só Coca-Cola, todas as colas tem cafeína. Olha, e a cafeína, só. ela aumenta o tremor. A privação de sono, a ansiedade, tudo isso acaba aumentando o tremor. E o Parkinson, eu percebo por mim que o dia em que eu estou extremamente nervosa, ele fica mais atacado. Sim. Isso mesmo. É normal isso. É normal. Primeiro porque você quer fazer as coisas mais rápidas. Aí você sente mais a tua limitação de lentificação. Segundo, porque tem as descargas adrenérgicas, que eu falei que é aquela coisa de eu tenho que fazer tudo, então aumenta o tremor. E a outra coisa, piora a concentração. Piorando a concentração, piora. O meu produtor tá olhando aqui e tá rindo. Tô te entregando, eu acho. Tá me entregando. Também ontem de manhã fizeram descer. Olha, esse prédio tem 50 apartamentos. De repente toca um alarme de incêndio, fizeram descer todo mundo de pijama, com cachorro, com bolsa, porque era alarme de incêndio. No fim foi um alarme falso. Que bom que foi falso, que bom que os bombeiros vieram, né? Graças a Deus. Mas na volta eu percebi que eu tremia o dobro do que eu tremo normalmente. Isso, mas é pela circunstância mesmo. Pela circunstância. Até quem não tem Parkinson sai tremendo na situação. Olha, doutora, eu fiquei muito feliz por mim e eu continuaria conversando horas com a senhora. A senhora é muito agradável. Eu tenho que te chamar de Tati, mas eu não consigo. Não consegue. Tento porque treinar. Você é doutora, é minha médica. Eu tenho. Você pode puxar minha orelha de vez em quando, então eu tenho que te respeitar. Mas pode respeitar chamando de Tati. Tá bom. Não é o nome que dá o respeito. Eu te agradeço muito pela presença, pela disponibilidade. Eu sei que o teu dia foi cheio. Você veio correndo da tua aula, que você dá aula na Unesc. Não é fácil com essa chuva toda lá fora. E ela está aqui. E para esclarecer para o nosso público, gente,
para nós, principalmente para nós, os jovens há mais tempo, que precisam desse esclarecimento. Filhos, netos, mandem para os seus pais, mandem, daqui a pouco vai estar editado e vai estar no YouTube e vai estar legal para vocês. Mandem, não é só para os jovens há mais tempo, mas o neto que ama os avós e que percebeu algum sintoma, o filho que convive com isso, mandem para seus pais, tá? Entra lá no meu canal e já pode aproveitar e se inscreva no meu canal, porque você vai ter dicas muito boas daqui para frente, além de música, poesia, muita coisa boa vem por aí. A primeira, não vou chamar de coisa, a primeira pessoa maravilhosa veio aqui hoje, doutora Tatiana Bruch, neurologista. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite mesmo e parabéns pela iniciativa. Obrigada.